Os fãs de Gravity Falls agora têm uma nova temporada de histórias para se explorar, graças ao livro do Bill e o novo site do Bill. A página do Bill deixou a gente perplexo, com tantos mistérios e segredos, levantando várias teorias. Esse site é uma verdadeira insanidade. Entrega arquivos perdidos prometidos que são uma mistura de páginas bônus do livro do Bill. Então, agora nós tivemos algumas revelações dos pais do Bill Cipher, o Cleed e Escalon Cipher, as duas pessoas mais importantes na vida do Bill, cuja memória agora acaba sendo assombrada, enquanto ele é forçado a espiar todo o sangue nas suas mãos dentro do Teraprismo. Eu sei que você pode não ter entendido isso de cara, mas nesse vídeo a gente vai explorar todos os mistérios obscuros, o destino dos pais de Bill Cipher. Será que o Bill realmente matou eles? O que aconteceu na dimensão Euclídea? Vamos mergulhar a fundo nos detalhes, desde o primeiro ali, do início do show, até as revelações chocantes dos materiais complementares. Então se prepara para uma jornada perturbadora e intrigante pela mente de uma das entidades mais enigmáticas da ficção. Só antes de começar, não esquece, já arrebenta aquele like brabo para dar aquela ajuda e também considera se inscrever no canal e ativar esse sininho para você não perder as próximas teorias e histórias de Gravity Falls por aqui. É importante destacar que a história do Bill Cipher é cheia de mistérios e simbolismos. O Alex Hitch, o criador de Gravity Falls, ele deu várias pistas sobre o relacionamento do Bill com a família, desde a Comic Con de Nova York em 2015. Então assim, o Alex ele mencionou que o Bill ele tinha uma origem sombria e muito complexa, o que deixou os fãs com aquela pulguinha atrás da orelha. Com o passar dos anos, a comunidade de Gravity Falls foi desvendando alguns fragmentos dessa história através de códigos, entrevistas e até teorias baseadas nas cenas do cartoon. O Bill ele nasceu em uma dimensão conhecida como Euclídea, uma realidade bidimensional habitada por formas geométricas sencientes. A física e as regras dessa dimensão eram completamente diferentes das nossas, com tempo, espaço, tudo funcionando de maneiras incompreensíveis para os seres tridimensionais. Os seus pais, Euclid e Scalin, o Cipher, eles eram triângulos que eram da alta estatura social em Ukiah, conhecido por sabedoria e influência. Euclid, seu pai, era um matemático renomado que acreditava no equilíbrio e na ordem. Scalin já era uma mãe, uma artista que via a beleza em todas as formas, mesmo das mais incomuns. Quando Bill nasceu com um olho peculiar, numa dimensão onde triângulos normalmente possuíam 2, 3 olhos, isso gerou um misto de curiosidades e também de apreensão entre os habitantes de Ukiah. Só que aí a gente entra na parte da infância do Bill. Olha só, desde pequeno ele enfrentou o desprezo dos seus pares ali devido ao seu olho único, que era diferente dos demais triângulos da sua dimensão. Enquanto os seus pais sempre apoiavam e amavam ele, o restante da sua dimensão via ele como uma aberração, alguém fora do comum, portanto ele era temido por todos. Isso não é uma história incomum, dentro de todas as histórias que a gente conhece. Esses sentimentos de alienação foi se enraizando dentro do Bill, alimentando uma raiva silenciosa contra o mundo todo ao redor dele. A música de ninar que a mãe dele cantava para ele, descoberta nos códigos ocultos dentro dos materiais promocionais e nos créditos finais de alguns episódios, revela muito sobre o estado emocional da sua família. A letra dizia: "Por favor, não chore, não é culpa sua ter aquele olho estranho. Seguro com a mamãe, você nunca vai cair, e nós sempre vamos chamar como suas arestas afiadas e tudo." Ou seja, essa música não só demonstra o amor incondicional da Scalin pelo Bill, mas também a evidência consciente dela sobre todo o sofrimento do seu filho. Scalin sabia que o Bill enfrentava um mundo que o rejeitava, e o único consolo era tentar proteger ele com o maior amor materno possível. A partir daí nós tivemos a ascensão e a queda de Ukiah. Conforme o Bill começou a crescer, a inteligência e a curiosidade dele começaram a superar as expectativas dos seus pais. Ele não era só mais inteligente do que os seus colegas, mas também ele tinha um entendimento mais profundo das leis da física e da realidade que regia em Euclídea. Foi durante uma das suas explorações intelectuais que o Bill descobriu a existência de outras dimensões, e aí ele percebeu que o mundo bidimensional onde ele vivia era só uma pequena parte de um multiverso vasto e limitado, sacou? Ao acessar as suas novas dimensões, o Bill a partir daí começou a perceber o quão insignificante e restritiva sua própria dimensão era. Ele via todos os habitantes de Ukiah como seres limitados pela compreensão bidimensional, e ele começou a desenvolver um complexo de superioridade, acreditando que ele deveria governar não só Ukiah, mas todos os multiversos. Com o tempo, o Bill acabou se tornando obcecado pela ideia de transcender sua forma bidimensional, buscando adquirir mais poder e mais controle sobre as leis da física e do tempo.
Foi então que ele decidiu testar cada um dos seus limites da própria dimensão. Através de uma série de experimentos que acabaram violando as leis naturais de Ukiah, o Bill começou a desestabilizar a própria realidade. Os seus pais, Euclid e Skyler, tentaram intervir, alertando ele sobre todos os perigos de brincar com as forças fundamentais do universo. Só que o Bill, tomado pela arrogância e pelo desejo de poder, ignorou esses avisos. Eventualmente, os seus experimentos levaram à completa destruição de Ukiah, transformando a dimensão num vazio caótico. Aquele que uma vez foi o seu lar acabou se tornando um abismo de anarquia, onde nem mesmo o tempo ou o espaço existiam de forma coerente. A culpa e o trauma do Bill Cipher vieram a partir disso. Depois do massacre, o Bill foi atormentado pela culpa, mesmo que a mente dele tenha bloqueado muitas das memórias dolorosas como mecanismo de defesa. Em um dos códigos descobertos no site de Gravity Falls, quando você insere lá o Valles Cineres, que em latim significa Vale das Cinzas, um vídeo aparece mostrando um jovem Bill ao lado de duas silhuetas envoltas em estáticas. A voz robótica começa a perguntar: por que você fez isso? Reforçando a ideia de que o Bill foi responsável pela destruição da sua dimensão e pela morte dos seus pais. A estática que envolve as silhuetas ali sugere que a memória dos seus pais são tão traumáticas que o Bill acaba reprimindo elas, criando uma barreira mental entre ele e o seu passado. A destruição de Ukiah foi um ponto de virada na história do Bill. Ele se tornou uma entidade puramente caótica, renunciando a qualquer moralidade ou laço emocional. Ele abraçou o caos, vendo ele como a única verdade universal. A partir desse momento, o Bill começou a vagar pelo multiverso, espalhando destruição, o caos, tudo por onde ele passava, na esperança de preencher o vazio deixado pela perda da sua dimensão e da sua família. E aí é que pode surgir a pergunta: aonde está a conexão entre Bill Cipher e Gravity Falls no final das contas? Eventualmente, acabou que o Bill encontrou o seu caminho até Gravity Falls, que era uma cidade peculiar que servia como ponto de convergência para várias anomalias paranormais. O misterioso autor dos diários de Gravity Falls, o Stanford Pines, foi o primeiro a perceber a influência do Bill sobre a cidade. O Bill viu em Gravity Falls uma oportunidade única de manipular a realidade e talvez, finalmente, atingir a sua forma final de poder. A escolha de Gravity Falls como foco das suas atividades não foi por acaso. A cidade, com todas as suas estranhezas e mistérios, lembrava o Bill de Ukiah. De certa forma, a obsessão do Bill por Gravity Falls pode ser vista como uma tentativa de recriar todo o caos que ele causou na sua dimensão de origem. Ele queria repetir o desastre de Ukiah, só que dessa vez numa escala multiversal. Então, galera, se a gente for olhar para a história do Bill Cipher, nós vemos que ele não era simplesmente um vilão. Ele, na verdade, era um ser mais complexo, motivado por traumas, dores profundas. A destruição da sua dimensão, a morte dos seus pais foram catalisadores para sua transformação numa entidade de pura malícia. Só que no fundo, talvez o que o Bill realmente desejava era só restaurar o que ele perdeu: o amor e a aceitação de uma família. Mesmo que ele tenha matado os seus pais com um surto de poder e raiva, o fato de que as suas memórias são tão dolorosas para ele sugere que tinha algo de humano ou triangularmente humano no Bill, que ele nunca desapareceu completamente. Tem uma teoria que até sugere que o Bill, na busca desesperada por poder e controle, estava tentando inconscientemente recriar o amor incondicional que ele sentiu dos seus pais, só que através da dominação absoluta do multiverso. Por fim, o que nós podemos aprender dessa trágica história aí? Talvez seja um lembrete que o poder sem controle e o desejo sem vingança podem levar à destruição de tudo que nós amamos. No caso do Bill Cipher, isso levou à destruição da sua dimensão e a sua família, eventualmente da sua própria alma. A história do Bill Cipher era uma parábola sombria sobre várias consequências de se perder na busca por poder, sem considerar o custo emocional e moral nisso. E aqui nós encerramos o vídeo de hoje. Se você gostou dessa análise profunda da história do Bill Cipher e dos seus pais, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal para você ter mais conteúdos aí como esse. Ah, ative esse sininho, que a notificação chega para você assim que tiver vídeo novo. Muito obrigado por você que é fã de Gravity Falls acompanhar aqui com a gente e não esquece de deixar nos comentários a sua opinião sobre o destino do Bill e da sua família. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!